Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. Bom, gente, há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo mostrando alguns exemplos de como pintar folhas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no cantinho aqui no card aqui em cima para vocês verem depois. E eu tinha dito naquele vídeo que eu queria muito pintar uma página dupla do Jardim Secreto que tinha uma folha lá que eu nunca sei direito como pintar e eu vou mostrar aqui hoje para vocês. E eu vou usar os lápis Brutifooner, que são os lápis chineses, porque tem bastante cor, né? São 160 cores, então não vai faltar cor. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a trazer aqui pra vocês. Eu vou pintar uma coisa de cada pra ir mais rápido, porque senão, se eu fosse mostrar realmente o passo a passo aqui, ia demorar 10 anos pra eu terminar essas duas páginas. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. E se você também puder compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, eu vou ficar muito feliz porque isso vai ajudar bastante a divulgação do canal, tá bom? Bom, então eu decidi começar pela minha folha principal, né, que foi o motivo de eu ter escolhido pintar essa página. Eu acho que é uma folha de parreira, né, de uva. E assim, nessa página em específico, a Johanna até colocou umas nervurinhas, mas em algumas páginas não tem. Então eu sempre achava bem complicado, assim, porque é uma folha bem larga e ela fica meio vazia, né? Então eu decidi fazer aquela técnica daquele meu outro vídeo. E para fazer essa folha, então, eu vou usar os lápis 137, o 65 e o 30. Então eu escolhi um lápis, um verde bem escuro, um verde médio e um verde mais claro. E eu comecei então usando o 137, né, que é o mais escuro, para marcar bem ali as nervurinhas da folha. E com o meu lápis 65, que é o tom médio, eu comecei a criar umas nervurinhas secundárias. E aí depois, para preencher todo o resto da folha, eu usei o verde mais claro, que é o 30. E aí eu achei que tava meio claro assim, então eu quis escurecer um pouco e usei o lápis 65, que é o tom médio, para dar uma escurecida ali em volta das nervurinhas. Para a próxima folha eu também tentei fazer igual do meu outro vídeo, eu usei as mesmas cores, né, o 137, o 65 e o 30, só que eu mudei um pouco o jeito de pintar. Com o 37, então, eu reforcei as nervuras central, né, e com o verde médio, que é o 65, eu fui passando só em um dos lados de cada nervurinha, então na parte de cima, né, daquelas nervurinhas ali que estão meio na horizontal. E aí com o verde mais claro, o 30, eu preenchi todo o resto da parte do branco da folha. E aí depois eu só vim reforçando, né, um pouco mais com cada lápis e deixei um pouquinho mais escuro também. Para fazer as folhas das árvores, elas são muito pequenas, né, então eu usei só duas cores, que foi o 88 e o 124. Então eu usei o mais escuro numa metade e o mais claro na outra metade. Para fazer aquela folhinha amarela, eu também usei só duas cores. Eu usei o 99 e o 112. Então um amarelo mais forte e um amarelo bem mais clarinho assim. E eu fiz do mesmo jeito da árvore, eu pintei metade mais escuro e metade mais claro. Já aproveitei que a Johanna tinha feito uns risquinhos e eu gosto de sempre nessa parte já passar a cor mais escura, porque já com esse detalhe que ela faz, já vai ficar escuro qualquer outra cor que você coloque. Bom, a próxima folha eu usei também o lápis 137 para fazer as bordinhas, né, mais escuras e o 30 para fazer o meio da folha. Essas folhas, gente, elas são muito pequenas, então como eu falei, não dá para fazer muita coisa. Eu não gostei muito delas, mas fazer o que, né? A próxima folha eu também fiz usando a ideia do meu vídeo lá das folhas e eu achei que ficou bem bonita. Para ela eu usei as cores 137, o 30 e o 88. Eu amo fazer desse jeito, essas folhas que elas sempre têm vários redondinhos assim, eu acho que fica bem bonito e é bem fácil de fazer. Então eu peguei a cor mais escura e contornei toda a folha. Depois eu vim com o meu tom médio e fui passando um pouquinho mais para dentro, né, da folha, daquele verde escuro que eu tinha feito. E depois, para preencher todo o resto da folha, né, daquele espaço branco, eu peguei o mais claro e eu acho que fica um efeito muito bonito. A nossa próxima folha também
também é uma folha bem pequenininha e eu gosto bastante de pintar ela, eu acho ela bem fofinha. Então eu usei o 124 e o 88. Então eu decidi pintar com a cor mais escura, né, o verde mais escuro na parte de baixo e deixar as pontinhas um pouquinho mais claras. A nossa próxima folha é tipo um cipózinho assim e eu decidi usar nela um verde oliva, que é o número 41, e o 30, que é um verde mais claro. Então eu fiz do mesmo jeito, né, eu escureci a parte ali da parte mais do cabinho e deixei as pontinhas um pouquinho mais claras. A próxima coisa então que eu vou pintar vai ser a abóbora. Para fazer a abóbora, eu vou usar a cor 107, que é um marrom, para fazer a parte mais da sombra, né, para escurecer um pouquinho. Depois eu vou vir com o meu lápis 75, que é como se fosse um laranja, assim, um laranja bem escuro, quase vermelho. Eu vou passar por cima desse marrom e vou subir um pouquinho. Depois eu vou vir com o meu laranja claro e vou completar toda aquela parte ali para deixar a parte de cima da abóbora um pouquinho mais clara. Depois eu só voltei com o marrom, né, para dar uma reforçada ali naquelas partes que eu achei que deu uma sumida. E pro cabinho dela eu usei de novo o marrom e também usei o lápis 112, que é como se fosse um creme, assim, um amarelo bem clarinho, para poder pintar o cabo. Para fazer a uva eu usei só duas cores, eu usei a cor 117, que é um roxo bem escuro, e passei ali na parte de baixo de cada bolinha, e depois com o meu lápis 93, que é o tom mais clarinho, né, que é um lilás, eu preenchi todo o resto de cada bolinha da uva, e para finalizar eu ainda adicionei um pinguinho de tinta branca, né, da caneta Posca, para dar um brilhinho nessa uva. E depois eu achei que seria legal também adicionar um pouquinho de brilho na abóbora, então eu fui passando ali a Posca e dando uma batidinha com o dedo para não ficar tão certinho, né, a marca, mas ficou meio esquisito, então eu decidi passar o lápis ali para tentar arrumar e ficou assim desse jeito mesmo, gente. Para fazer as maçãzinhas da árvore eu usei 3 cores. Eu tô começando pelo mais claro, que é o amarelo 64, e eu fiz alguns risquinhos bem na parte de cima das maçãzinhas para dar aquele brilho. Sabe aquela manchinha que a maçã tem assim normalmente? Então, eu passei o amarelo primeiro, depois eu vim com o meu lápis 73, que é o vermelho, para começar a preencher, né, a cor da maçã mesmo. E depois, para escurecer mais a parte de baixo, eu usei o marrom 122. E aí ficou desse jeito. A maçãzinha é minúscula também, né? Mas eu achei que ficou bem bonitinho, assim, essa pintura. Pra fazer aquela framboesa ali, não sei se é amora, sei lá. Eu usei 3 lápis e eu fiz praticamente a mesma coisa da uva, né? Então eu usei o lápis 97 pra escurecer uma metade, assim, digamos, de cada bolinha. Depois com o lápis 14, que é um rosa um pouquinho mais claro, eu preenchi todo o resto das bolinhas da framboesa. E aí, como ela tem uma cristinha ali, que seria uma folhinha, eu decidi pintar com o verde 124. E claro que não poderia faltar a caneta Posca para também dar um brilhinho ali nas bolinhas. Para fazer aquela florzinha, eu usei a cor 99, que é um amarelo assim mais escuro, e pintei praticamente a metade do miolinho da flor. Depois, com o amarelo 04, eu completei o miolinho, né, pra gente dar um contraste. E para fazer as pétalas em si, eu decidi fazer ela rosa, então eu usei o lápis 26, que é um rosa mais escuro, para fazer o meio, né, da pétala, onde fica perto do miolo, e depois nas bordinhas eu fiz com o rosa 58, que é um pouquinho mais claro. A próxima coisa que eu vou pintar então vai ser o vasinho, o do canto bem na esquerda, e como tem vários vasinhos embaixo, eu decidi fazer numa ordem por cor. Então eu vou pintar vermelho, laranja, depois uma cestinha que tem no meio amarelo, depois verde, azul, roxo e rosa. Então, para nosso primeiro vaso, eu usei o 011, que é o marrom, né, para fazer a parte mais escura, e depois eu usei o 01, que é para fazer a parte mais clara, que é para dar a cor avermelhada desse vasinho. Para fazer o vasinho laranja, então eu vou usar também 2 cores. Eu vou usar o 107, que é um marrom puxado um pouquinho mais pro laranja, então para fazer toda a parte da sombra, e eu vou usar o lápis 3,
3, que é um laranja assim bem vivo, para poder pintar todo o vasinho, que vai ser a maior parte da cor dele. Então eu tentei deixar assim a parte mais escura mais nas laterais dele e aí o meio um pouquinho mais claro. Para fazer o cestinho ali com as maçãs, eu vou usar 3 cores. Então eu vou começar com o amarelo 4, que ele é bem clarinho, e eu gosto sempre de dar uma base, então eu vou pintar todo o cestinho com essa cor. Depois disso, eu vou vir com o meu lápis 99 e aí eu vou pintar alguns dos retângulos que tem ali da cestinha bem intercalado. Então tem alguns retângulos que estão na vertical, outros que estão na horizontal, e eu vou sempre intercalar para dar um efeito assim de cestinha mesmo. Depois feito isso, eu vou vir com o lápis 107, que é um marrom um pouquinho mais escuro, e vou dar uma escurecida em algumas partes. Então eu vou dar uma escurecida bem na bordinha embaixo da cestinha, um pouquinho nas laterais e também em algum dos retângulos assim bem aleatório na cestinha toda. Seguindo então a sequência das nossas cores, a próxima cor vai ser o verde, então o próximo é o regador. Bom, para pintar ele então eu vou usar o lápis 113, que é um verde assim bem escuro, para fazer de novo toda a parte mais escura. Depois com o lápis 114, que é um verde água, eu vou pintar todo esse regador. O próximo vasinho ele vai ser azul e para pintar ele eu vou usar o lápis 7, que é um azul um pouquinho mais escuro, e de novo vou usar ele para fazer todas as partes da sombra. E depois eu vou vir com o meu azul 08 e vou pintar todo o vaso. E aí vocês podem ver que eu sempre tô dando uma ênfase ali, né, um sombreado na parte da bordinha de baixo ali do vasinho, para dar um efeito bem legal. O nosso próximo vaso ele vai ser roxo e para pintar ele eu vou usar o lápis 160, que é um roxo mais escuro também. De novo eu vou fazer a parte da sombra e depois eu vou vir com o meu roxinho mais claro, que é o lápis 93, para pintar todo o meu vasinho. Para finalizar então a sequência dos nossos vasinhos mega coloridos, eu vou finalizar com o rosa e para pintar ele eu vou usar o lápis 110, que ele é um vermelho bem escuro, né, para fazer toda a parte da sombra. E depois eu vou vir com o meu rosa 14, que é um rosa mais clarinho, e vou pintar todo o vaso. E vocês podem ver também que eu tô usando bastante o blender, que eu quero deixar uma cor bem suave, então eu não quero passar tanto o lápis. Então se eu pintar com uma mão leve e depois passar o blender, eu vou conseguir uma cor um pouquinho mais clarinha. Depois eu vim com a minha posca branca e comecei a adicionar um monte de detalhe nos vasinhos, no regador, pontinho em tudo, porque eu acho que o pontinho assim dá um detalhe que fica muito fofo. O próximo objeto que a gente vai pintar então vai ser aquela pá, e eu comecei pintando ela com o lápis 149, que é o cinza mais clarinho de todos. Então eu fiz uma base em toda aquela parte de metal da pá. Depois com o meu lápis 36, que é um cinza um pouquinho mais escuro, eu comecei a fazer algumas partes onde eu acharia que seria mais profunda, né? Então naquela parte da pá ali, que normalmente ela é mais afundadinha, eu já passei esse lápis num formato meio triangular assim, e também passei um pouquinho na parte de cima ali, onde vai pro cabinho, porque eu achei que ali também poderia ser um pouquinho de metal. Depois, então, para reforçar ainda mais essas partes onde eu tinha passado o meu cinza médio, eu vim com o preto, o número 12, e aí eu fui passando assim bem de levinho, e eu achei, sério gente, eu amei como ficou essa pá, ficou muito legal. Bom, seguindo então, eu decidi pintar aquela plantinha ali que tem do lado, e como ela é realmente minúscula, eu passei uma cor só, que foi o verde 077, e como tinha uma do outro lado também bem parecida, eu pintei com o mesmo verde. E aproveitando que eu já tava ali perto, eu decidi então pintar as castanhas, que eu acho que é castanha, sei lá gente, eu não sei o que é aquilo. Eu então usei o lápis 119, que ele é um, vamos dizer assim, não sei que cor que é gente, é um bege, um marrom, não sei, é um negócio bem clarinho assim, e né, pintei todo ele pra dar a base. Depois com o 071, que é um marrom um pouquinho mais escuro, eu pintei a parte da plantinha ali que tem ali embaixo, e eu comecei a fazer uns risquinhos nela. Confesso que eu não gostei muito, mas depois assim, no geral, depois do pronto, até que ficou aceitável, sabe? A próxima coisa que a gente vai pintar vai ser o carrinho de mão, e para pintar ele, eu vou usar os mesmos lápis que eu usei para fazer a pá. Então vai ser o lápis 149, que é um cinza mais clarinho. Então eu vou pintar todo o carrinho para dar a base. Depois eu vou vir com o meu cinza, que é um cinza mais escuro assim, que é o número 36.
36 e vou pintar as partes onde eu acho que tem sombra, né, onde eu acho que é um pouquinho mais afundadinha para dar o volume para esse carrinho. Depois eu vou vir com o meu preto, que é o número 12, e vou reforçar ali a parte onde eu tinha passado 36. Eu gosto sempre de pelo menos ter 3 cores para pintar algum objeto, pra gente realmente dar essa profundidade, né? Então depois eu só fui retocando, que vocês podem ver que tava bem manchadinho, e mais uma vez eu tô usando o blender, porque eu achei que a cor assim já tava bem legal, eu não queria passar mais. Então eu passei o blender ali, voltei com alguns lápis para finalizar ele. E para fazer ali o pneu, né, do carrinho, eu usei o lápis 36 para deixar um pouquinho mais escuro e o 12, que é o preto, para fazer o pneu. E eu achei que o carrinho ficou bem fofinho. Para fazer o tronco da árvore, eu usei também 3 cores e eu usei aquela técnica do palitinho para riscar, para fazer uma texturinha, mas acabou, gente, que nem deu tanta diferença, porque essa árvore, ela tá bem na lombada do livro, então, assim, sabe, nem tem muita coisa da árvore para pintar. Realmente é uma pena, né, porque fica bem no meio, é muito ruim de pintar. Mas enfim, eu então comecei a passar o palitinho, depois eu vim com o lápis 111, que é um lápis marrom clarinho, eu fiz toda a basezinha dele. Depois eu vim com o meu lápis 107 e comecei a dar uma escurecida em algumas partes. E óbvio, por último, o lápis 159, que é o mais escuro, né, que eu sempre faço assim, né, do mais claro pro mais escuro. Não sempre, mas a maioria das vezes. E daí assim eu já consigo ir controlando assim pra ver onde é que vai escurecendo, onde é que vai deixando mais claro. E aí eu fui pintando desse jeito a árvore. Para pintar a cenoura, eu só usei o lápis 3, né, porque só aparece bem pouquinho dela, então eu usei só o 3 mesmo. Para fazer o alface, eu usei 2 cores. Eu usei o amarelo bem clarinho 40, então a parte de baixo da alface, onde ela tá encostando na terra, eu pintei de amarelinho até a metade. Depois, a outra metade de cima, né, que vai ser a parte mais da ponta, né, das folhas, eu pintei com o verde 151. Então aí ele criou assim uma cor bem diferente ali entre essas duas cores. E aí eu fui pintando todo o alface dessa cor. Então, como ali nas folhas de cima não tinha tanto amarelinho, eu deixei só o verdinho mesmo, porque é só naquelas 3 folhinhas da frente, né, que daria pra ver a parte de baixo do alface. E aí, como eu não achei que o verde assim tava muito parecido, eu vim com o lápis 66 e fui passando por todo o alface, porque eu achei que o lápis 151, ele ficou um pouquinho mais azulado, assim, do que ele realmente é. Então eu só fui passando o lápis 66 por cima de tudo mesmo, evitando passar um pouco ali naquele amarelinho bem clarinho que eu tinha passado embaixo, pra não tirar a parte mais clara, né, que o alface tem. Pra pintar, então, aquelas folhinhas das cenouras, eu sei que tem vários tipos de folhinhas, gente, mas eu considerei como se fosse tudo cenoura, porque o negócio é tão pequeno, sabe, é um detalhe tão minúsculo, que decidi fazer tudo cenoura mesmo. E pra fazer as folhinhas delas, eu usei o lápis 77, né, aquele verde, que eu tinha pintado uma outra plantinha lá atrás, então eu fiz todas as plantinhas, eu fiz alguns matinhos também que tava crescendo, assim, ali, né, que ela tinha desenhado, então eu fiz assim. E também tem, acho que algumas plaquinhas ali, eu não sei direito se... acho que eu imaginei que fosse o nome das coisas que estão plantadas. Então, também como era um detalhe bem pequenininho, eu usei o lápis 112, que é um amarelinho assim, achei que ia ficar legalzinho. Então eu finalizei essa parte, só vai faltar a terra depois, né? Agora a gente vai pra pá de novo. E eu usei essa mesma cor, então eu usei o 112, tá? Pra pintar o cabinho da pá, que é meio de madeirinha ali, né? Então eu já aproveitei que tava com esse lápis e pintei. A outra cor que eu usei pra pá foi o 119, que eu tinha usado lá na castanha. Então, pra fazer essas partes um pouquinho mais escuras, né? Pra dar volume na pá. Então, foi isso. Na pá, então, eu usei o 111 e o 119. E falando em pá, né? Como eu tava lá, eu lembrei que tinha uma pá bem no cantinho lá. Então, eu usei as mesmas cores da pá, né? Que eu tinha usado na parte prateada, só que eu não usei o preto, porque é tão pequeno ali, gente, que eu só usei o clarinho mesmo e o
cinza e ficou ótimo. Então depois da pá, eu fui para aquelas graminhas que tinha ali do lado do regador e eu usei o lápis 124 para pintar eles. Também não fiz muito detalhe, eu só usei esse lápis mesmo e tá ótimo. A próxima coisa que a gente vai pintar então vai ser a caixa ali, né, da plantação. Então para fazer um estilo meio madeirinha, eu vou usar as cores 107 para dar toda a base da madeira. Depois eu vou vir com o meu 159 e vou escurecer as extremidades, né, da madeira, e depois com o 012, que é o preto, para escurecer mais ainda. Eu usei as mesmas cores da árvore, eu só tirei o 111 e coloquei o 012. Eu quis fazer uma madeira um pouco mais escura para fazer essa diferenciação mesmo, porque tava muito próximo ali, né? Então eu tentei fazer uma cor bem escura e para ficar bem bonito. Então eu fiz basicamente isso, né? Eu mostrei ali em uma madeirinha só, mas eu vou fazer a mesma coisa no resto. E eu também usei o lápis preto, né? O 012 e o 159 para fazer alguns risquinhos na madeira para fazer um pouquinho de textura. E aí, para mesclar tudo, eu vim com o meu blender, fui passando por cima. Eu gostei que ele deu uma suavizada ali naquelas marcas que eu tinha feito e ficou bem melhor. Seguindo então com os detalhes, eu vou pintar aquela borboletinha ali que tá perto da horta e eu decidi fazer ela verde e azul. Então eu usei o azul 154 e o verde 066. Então eu passei o verde bem pertinho do corpo dela e aí na ponta eu usei o azul 154. Seguindo então com as borboletinhas, aquela mais pra cima ali da que eu tinha pintado, eu resolvi pintar ela meio de roxo. Então para fazer isso, eu comecei com lápis de número 100, né, que ele é um pouquinho mais escuro, e eu comecei a dar uma contornada nas asas da borboleta, para fazer uma parte um pouquinho mais escura. Depois com o lápis 127, que se eu não me engano ele era metálico, eu acho, eu fui pintando todo o resto que faltava da borboleta. E aí por último eu usei o 012 para pintar o corpinho dela. Aí eu também voltei com o número 100, né, com o lápis 100, para poder dar uma reforçada ali naquelas partes mais escuras que eu tinha feito. E é claro, né, não podia faltar uma posca ali dando uns pontinhos para dar uma gracinha, né, para fazer um enfeitinho, e eu achei que ficou bem fofinho. Eu voltei naquela borboleta que eu tinha feito para também colocar uns pontinhos, fui colocando pontinho em tudo, gente. É isso aí. Eu também pintei, né, o corpinho dela de preto, que eu não tinha pintado. E aproveitando que eu tava com o preto, eu decidi pintar aquela aranha, né? Então pintei de preto e passei o blender em cima. E depois, gente, eu não estava satisfeita com a borboleta e peguei o preto e fui colocando bem pouquinho preto perto do corpinho dela, em alguns cantinhos ali da asa, pra dar mais volume ainda. E olha só a diferença que fez. Ficou muito bonito. Pra outra borboletinha, então, que tá lá perto da árvore, eu usei o lápis 77 pra fazer um pouquinho mais escura na base da asa dela, e depois eu usei o 78 pra fazer da metade pra ponta, pra deixar um pouquinho mais claro. E com o preto, né, eu pintei ali o corpinho dela. Pra fazer a última borboleta, eu usei o lápis 156, então, que é um azul um pouquinho mais escuro, e novamente eu escureci aquela parte do corpinho, da asa perto do corpinho, e depois com o azul 68, que é um azul um pouquinho mais claro, eu passei ele da metade pras pontas. Já aproveitando que eu tava perto do passarinho, então eu já decidi pintar ele, e eu comecei usando a cor 4 para pintar a asinha e a cor 13, que é o vermelho, então amarelo e vermelho. Inclusive é um passarinho que tem aqui, que ele é muito fofo. E depois, como ele é inteiro preto, eu usei o lápis 36, que é um cinza escuro, para fazer a base dele, e depois com o 12 eu fui escurecendo algumas partes. E depois eu vim com o blender para dar uma suavizada em tudo. Para pintar o celeiro, então eu usei só duas cores. Eu comecei usando um rosinha claro 010, então eu pintei, né, toda aquela parte da madeirinha, tirando a porta, tá? Porque a porta eu vou pintar com uma cor diferente. Então eu pintei fazendo uma base com o 010 e depois com o 052 eu fui escurecendo algumas partes, como eu sempre faço em tudo, sabe? Que eu queria que ficasse uma cor assim meio salmão. Depois eu só vim com o meu blender e foi basicamente isso que eu fiz. Então sempre ali entre cada madeirinha eu passava bem forte o lápis 052 para fazer uma divisão mesmo, para ficar bem marcado.
marcado. Para fazer a porta, eu usei o lápis 107 para fazer a base da madeira. Depois eu vim com o lápis 149, escurecendo a parte, né, as extremidades. E aí depois eu achei que eu poderia usar o 012, né, para dar uma escurecidinha a mais. E eu fiz algumas marcações também com o lápis 159. Eu achei que ficou meio esquisito, né, mas tudo bem. E aí depois eu vim com o meu blender para finalizar tudo e ficou desse jeito aí. Para fazer o metalzinho ali de sustentação daquela rede que tem do lado esquerdo do celeiro, eu usei o lápis 149, que é um cinza um pouquinho mais claro, meio azulado, e o cinza 36 para fazer as partes da sombra, né? Então eu decidi pintar ali toda a parte esquerda do cano para dar um pouquinho de volume. E para o telhado da casinha, eu usei o lápis 149 também para fazer a base, e o 36 também usei o mesmo tom, então para dar um pouquinho de volume no telhado, e foi basicamente isso. Eu usei um pouquinho do blender também para poder suavizar tudo e ficou desse jeito, gente. Então eu consegui terminar de pintar tudo que faltava, todas as folhas, todas as frutinhas, as flores, e agora o que eu tinha pensado, o que eu vou fazer pro fundo, meu Deus do céu. E eu queria fazer um negócio bem diferente, e eu não queria pintar com lápis de cor porque ia demorar muito, também não queria pintar com aquarela porque eu queria que ficasse alguma coisa mais forte, então eu decidi pintar com tinta acrílica. E então eu selecionei 3 cores, uma rosa, uma roxa e uma azul. E eu decidi fazer um degradê. Então lá em cima eu comecei pintando com o meu azul. Eu peguei um pincel bem fininho para poder fazer com detalhe, porque olha o tanto de coisa que tem nesse céu, gente. Isso me dá uma agonia porque o pincel era tão fino e eu vi que ele ficou bem marcado depois também, pelo pincel ser fino, né? Mas tudo bem, não tem problema. Bom, então como eu queria fazer o degradê do azul pro roxo, eu tive que fazer uma misturinha ali no meu godê dessas duas tintas, porque eu vi que a tinta acrílica ela tava secando muito rápido. Eu acho que era por causa do pincel ser muito pequeno, sabe? Então ele não pegava tanta tinta assim. E outra coisa que eu tive que fazer também, eu tive que sempre umedecer um pouquinho o pincel, porque eu via que espalhava bem mais assim a tinta. Ela ficava um pouquinho mais diluída, né? Mas não tem problema, né? Foi o jeito que eu fiz pra poder um pouquinho mais rápido. E lá embaixo, depois então que eu passei o azul, fiz um outro azul mais escuro, né? Misturando o azul com o roxo. E daí lá embaixo eu misturei o rosa com o roxo e ficou uma cor assim bem bonita também. Então eu tentei fazer, eu vi que ficou um pouquinho manchado, mas no final, gente, vocês vão ver o resultado e ficou super legal. Então eu continuei ali mostrando pra vocês como é que foi. Eu peguei um pincel menor ainda, gente, porque olha esses detalhes, gente do céu. Demorou pra fazer esse negócio, mas eu acho que valeu a pena porque ficou bem bonito. E aí foi isso, gente. Outra coisa que eu fiz também, porque quando eu passei a tinta, sumiu aquela redinha que tinha lá no canto esquerdo. Então eu peguei uma caneta gel e fui refazendo todo o desenho que a Johanna tinha feito. E eu achei que ficou bem legal, ele ressaltou mais ainda aquela parte ali. E é claro que não podia faltar um monte de pontinho branco, porque eu achei que ia ficar bem legal. Eu achei que esse fundo ficou meio mágico, meio fantasia. E eu acho que se eu adicionasse uns brilhinhos assim, ia ficar muito show. E aí foi isso, foi só dando uns retoques finais, eu fui fazendo umas estrelinhas, uns pontinhos, não tentei fazer uns pontinhos maiores, outros menores, e foi isso, gente. Eu tentei cobrir com bastante pontinho pra ficar bem legal e também pra sumir um pouco do manchado que ficou fundo. Eu também usei caneta gel pra dar brilho em algumas partes, eu desenhei algumas graminhas ali com a caneta gel, desenhei alguns pontinhos no céu também com a caneta pra dar um efeito diferente, eu contornei as borboletas com a caneta gel também para ficar brilhante. E aí foi isso, gente. É só ir, né, começar a dar os detalhes e o resultado final foi esse. Então agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa página. Se vocês gostaram, do que vocês mais gostaram, se vocês gostaram do fundo, se vocês gostaram das folhas, deixem embaixo nos comentários que eu quero saber. Não esquece então de deixar o like aqui embaixo no vídeo, caso você não tenha deixado no começo do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal também e ativar as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Se você puder também compartilhar esse vídeo aí com todo mundo que gosta de colorir, isso também vai ajudar muito, muito, muito o canal. E agora eu tenho um recado muito importante para falar para vocês. Domingo agora, no dia 16, às 6
16 horas, vai ter uma live lá no canal Pafiadashi, que a Carol, que é a dona do canal, ela me convidou para fazer uma live junto com ela. Então, vocês já agendem esse horário, gente. Eu não tô nem acreditando que a Carol me convidou para fazer uma live com ela. Eu sou super animada e nervosa ao mesmo tempo. Inclusive, eu já mandei essa informação aí para vocês na barra comunidade. Então, gente, não percam, vai ser super legal. E o tema da live vai ser como que a gente pode criar novas paletas de cores, né? Como a gente pode se inspirar e como que a gente pode usar. Então, tem tudo a ver com o tema aqui do Segundo em Cores, né? Eu sei que eu dei uma pausa aí nos vídeos, mas eu vou voltar. Então, na próxima segunda ainda não vai ter o Segundo em Cores, porque eu tô organizando um negócio bem legal. Então, a gente vai vir só na segunda, dia 24, tá bom? Mas não esqueça então que dia 16, agora no domingo, a gente tem live lá no canal da Carol e o canal dela é Pafiadashi. Então marquem essa data aí e o horário. Bom, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na live do domingo. Beijo, beijo. Tchau!